145 Tilt Pop Capítulo 581 Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o like nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o like nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Lord Inquisidor continua a olhar para o oeste. Ele também pôde ver que eles estavam se aproximando. Mas em vez de se curar, ele se cantou e permitiu que o vento agitasse suas vestes sujas. Suas mãos esmagadas foram envoltas em fogo como se ele se preparasse para a batalha. Sua Santidade, Lord Bard Sylvester Maximilian. O Lorde Superior Inquisidor começou. Sua voz era pesada e profunda, ecoando por trás da viseira. O homem que acreditou em falar menos falou mais naquele dia peculiar. Quando nasci, fui amaldiçoado. No momento em que respirei pela primeira vez, meu corpo foi queimado por chamas repentinas, dando ao pior destino. Deixado horrível, meu corpo queimado e machucado. Chamado de demônio por minha própria mãe, espancado, odiado, desprezado e abusado. Surpreendido pela súbita abertura do Lorde Inquisidor, Sylvester reuniu-se com concentração e os sentidos em alerta. Isso é duro. Mas não gosto do momento disso. Ó Lorde Superior Inquisidor contínuo. Então, um dia, ela me levou para o fundo da floresta para colher frutas e madeira. Ela me disse para esperar enquanto ela encontrava uma árvore para cortar, e lá ficou em silêncio. Eu tinha 3 anos e ela nunca mais voltou. Sozinho, assustado, sem força, fiquei preocupado. Durante 3 anos, sobrevivi lá, lutei contra pequenos animais e me escondi dos inimigos maiores. Comia insetos, grama ou o que queria. Sozinho, esperei pelo que ansiava, mas minha mãe nunca mais voltou. Sylvester clamou-se e caminhou até o lado do Lorde Inquisidor. Ele colocou a mão no ombro alto. Mas você foi salvo. O Lorde Superior Inquisidor assentiu e continuou. Depois de 3 anos, fui encontrado pelo Papa anterior antes de ele assumir o trono. Ele me acolheu, me ensinou sobre minha extrema camada superficial com o fogo e me tratou como se fosse seu. Não aquele que me salvou da solidão. Em vez disso, foi a visão da 7ª noite, um garotinho com uma auréola radiante, que eu tive. Sylvester ficou sem palavras e olhou para o Lorde Inquisidor. Você me conhece desde os 3 anos de idade? As visões do menino, as canções de alegria que ele cantava, elas me mantiveram vivo. Apesar do meu rosto horrível, ele me fortaleceu para prosperar. O Lorde Superior Inquisidor avançou até a borda de cela gigante nas costas do dragão. Lembro-me das palavras: encontre o menino milagroso no sul, você saberá quando os sermões sagrados sairão de sua boca. Sylvester esfregou a testa, o suor se formou devido à sensação desconfortável. Você veio para a vila deserta não por coincidência, mas por causa de uma música. Uau! O Lorde Superior Inquisidor saltou do dragão morto-vivo. Sylvester saltou para a frente e viu que eles já estavam sobre as muralhas da cidade de Mirage, onde os canhões Solarium Light estavam sendo preparados para atirar, apontados contra eles das muralhas da cidade. Parecia que a defesa da cidade foi tomada por aqueles que se renderam ao Papaceu. Além disso, Sylvester tentou analisar a situação de toda a cidade. Ele não notou muita destruição, mas viu os lugares isolados onde os incêndios estavam ocorrendo. Traz isso para baixo. Sylvester ordenou e também saltou do dragão. O Imperador Haas rapidamente agitou o dragão para o lado e voou em direção à floresta distante para pousar. Aurora ficou para trás por enquanto para garantir o bem-estar do Soulbreaker. Baque. Sylvester pousou ao lado do Lorde Superior Inquisidor e olhou para a destruição diante de seus olhos. Os portões da cidade haviam derretido e junto aos portões descansava o corpo sangrento e machucado do rei Gland. Havia um buraco em seu estômago. Sangue escorria de sua boca e sua barba e cabelos brancos quase pareciam escarlates. Sua armadura tinha marcas profundas e sua perna direita parecia quebrada e torcida de maneira não natural. Shonki, Sylvester chamou. Ele então deu ao rei Gland inúmeras poções de cura e outros suprimentos. Vossa Majestade, beba as poções, despeje-as nas feridas, você viverá. Você ainda não perdeu muito sangue. Me perdoe. Sylvester. King Gland murmurou fracamente, envergonhado de si mesmo por sua incapacidade de proteger a cidade.
Sylvester o deteve apressadamente e deu um tapinha em seu ombro. Você já fez o suficiente. Agradeço por durar tanto tempo e não morrer. Descanse agora. Vou impedi-lo agora. No entanto, antes de partir, ele pegou a longa espada do rei Gland, que tinha pedras mágicas brilhantes em seu punho dourado. Perdi um braço, mas posso usar o outro. Vou pegar sua espada emprestada por um momento, Majestade. Depois disso, Sylvester e Lord Inquisidor entraram pelos portões da cidade, apesar de seu estado desgastado. No momento em que entraram, foram cercados por soldados que haviam sido leais a eles na noite anterior. Havia medo nos olhos deles. No entanto, também houve um brilho estranho, como se eles não estivessem no controle. Pelo menos 10.000. Sylvester estimou ao notar os soldados nas ruas, paredes, telhados, por todo lado. Eles também tinham as melhores armaduras e armas, mas felizmente apenas algumas foram feitas pelos anões. Brum! Ponto de exclamação. Lord Inquisidor chutou o chão e o carbonizou com as suas chamas que logo envolveram todo o seu corpo. Eu queria ver sua jornada e encontrar uma razão para minha própria existência. Graças a você, consegui encontrar forças para resistir. De repente, o homem colossal vestido de vermelho levantou o braço direito. Apesar das mãos esmagadas, ele moveu uma delas e segurou o visor. Fecho. Com um pequeno puxão, o Lord Inquisidor removeu a viseira e permitiu que o icônico capacete icônico caísse. Seu rosto, pela primeira vez, apareceu em sua verdadeira forma. Estava queimado, carbonizado, rachado, com vasos sanguíneos expostos e olhos que pareciam danificados. Havia uma expressão de dor por trás da expressão estoica que ele exibia, quanto ele havia sofrido desde o seu nascimento. Vá em frente, santidade. Vou deter esses homens. Você deve ir e impedir o ataque do Papa Pagão. O Lorde Superior Inquisidor comandou com convicção. Quando ele falou, fogo saiu de sua boca, revelando finalmente sua extraordinária afinidade com o fogo. O segredo de por que seus olhos sempre pareciam vermelhos brilhantes também foi revelado. Era o fogo de sua respiração. Estrondo. Ataque. Abruptamente, os soldados investiram contra eles. Os magos começaram a lançar seus feitiços elementares. Lord Inquisidor e Sylvester bloquearam alguns e aguardaram o ataque que se aproximava. Sylvester olhou para os soldados e depois para o Lorde Superior Inquisidor. Ele balançou a cabeça com firmeza. Você perdeu muito sangue. Você morrerá aqui se continuar lutando e usando magia. Conheço a chegada da minha morte desde o momento em que, como seu aluno, renasci. Vá, Papa Silvestre, não há nada aqui para lamentar. Sylvester não se mexeu, embora sua mente estivesse sobrecarregada com inúmeras perguntas. O que você quer dizer? Quem lhe contou sobre sua morte? O destino é tal que ninguém pode mudar. O que está oculto, só o tempo dirá. Adeus. Bom. A primeira linha de soldados aproximou-se deles e atacou-os com espadas e lanças. Lord Inquisidor deu um passo à frente de Sylvester e usou o fogo como nunca antes, rugindo contra seus inimigos e cuspindo fogo de sua boca. Suas mãos quebradas ainda lançavam rajadas de fogo em forma de punho, e seus pés fortes criavam ondas de choque vermelhas em todas as direções. A cada segundo que passava, o rosto do Lord Inquisidor ficava mais pálido. Sua magia já estava esgotada e seu sangue nunca parava de escorrer. Sylvester não ficou escondido atrás do Lord Inquisidor e saiu com a espada do Rei Gland. Ele enfrentou os cavaleiros sozinho, usando sua força restante. Mesmo com a deficiência do solário, ele ainda tinha em suas mãos a força de um cavaleiro de platina. Choque. Apenas um golpe da espada de Sylvester, dezenas de homens foram mandados embora. Se ele não estivesse tão cansado, eles teriam sido cortados em pedaços. Mas ele sabia que ainda poderia ficar de pé, pois não era segredo para ele a magia que o seu sangue continha. Com a habilidade de transformar sangue no próprio Solarium, ele era poderoso enquanto houvesse vermelho em suas veias. Vá embora, santidade. Use essa força contra o que importa. O Lorde Superior Inquisidor rugiu, cuspindo fogo de sua boca. Se você não triunfar, as esperanças e os sonhos deste mundo serão destruídos. Sylvester cerrou os dentes e brandiu a lâmina. Ele balançou a cabeça algumas vezes para manter o foco. Sem apenas homens como você, não há futuro feliz para este mundo. Você deve viver. Estrondo. De repente,
Alguns soldados nas muralhas da cidade começaram a disparar canhões contra eles, embora com menor intensidade, pois provavelmente estavam sem cristais. Sylvester e Lord Inquisidor ainda pularam para o lado para se esquivar e, sem falar, começaram a se aprofundar na cidade, longe da vista das muralhas da cidade. Os passos do Lorde Superior Inquisidor oscilavam às vezes, seu equilíbrio vacilava. Mas, como um bêbado, ele dormiu naquele estado e incinerou todos que se aproximavam dele. Santidade, este é o meu destino. Devo aceitar isso, pois é o fim do meu legado. Sylvester continua a luta em direção a uma praça da cidade, onde uma área mais ampla os acolheu. Mas logo foram cercados por todos os lados, presos num círculo cada vez mais apertado. Mas Sylvester não franziu a testa já que queria chegar naquele lugar. Destino, destino, isso é sonhos, palavras de um tolo. Eu sou seu papa, e você morre quando eu lhe disser para morrer. Sylvester concordou e formou uma auréola atrás da cabeça. Sua frustração veio à tona em forma de palavras. Esta é a minha vida, e eu formo meu próprio destino. Se você não acredita em mim, então me veja esculpi-lo. Sylvester mergulhou a espada do rei Glan no chão, pois precisava usar o único braço que ele restava. Eu sou o criador desta maldita cidade, e diante de mim, todos devem se ajoelhar. Estrondo. Sylvester bateu palma da mão iluminada no chão. Uma explosão ensurdecedora ecológica ou quando as consequências e estranhas linhas começaram a brilhar por todas as ruas da cidade. Com Sylvester no centro, como uma teia de aranha, a cidade inteira foi tomada pelo calor. Ele cerrou os dentes, oscilando à beira de se perder. Sangue jorra de sua boca, nariz, ouvidos e olhos, mas ele não vacilou. Almas desencaminhadas desta cidade, abram os olhos para o que eu revelo. Sylvester falou e ativou o gigante conjunto de runas anciãs em toda a cidade. Chega de heresia que você cometeu, ajoelhe-se. Twitch Pop capítulo 582. O brilho brilhante contínuo. Uma luz branca explodiu do conjunto de runas anciãs e se transformou em uma névoa branca brilhante. Entrou em todos os cantos da cidade, não importa quão alto ou baixo, ninguém foi poupado. Claque. Baque. As consequências foram imediatas. Sylvester olhou em volta e percebeu a falta de vozes furiosas dos soldados que recentemente brandiram suas espadas e lanças contra eles. O bombardeio dos magos também silenciou, envolveu uma cidade inteira em uma quietude assustadora. A neblina levou algum tempo para se dispersar enquanto seguia seu curso. As faíscas que produziam eram lindas aos olhos, mas também continham um certo sedativo que poderia enganar os nervos de suas vítimas, tornando-os mais simples de manipular mentalmente por um curto período de tempo. Sylvester tossiu um pouco de sangue da boca e se ajoelhou fracamente. Mas ele não deixou seus joelhos tocarem completamente os ladrilhos enquanto agarrava a espada do rei Gland e tentava se levantar. Equilibrar-se com apenas um braço provou ser um pouco chato, mas ele lentamente forçou sua mente a se adaptar. Silvestre. A voz de Félix veio de cima, seguida por uma forte rajada de vento que veio do céu. Era o dragão do Imperador Haas, que parou brevemente sobre a cidade e retornou tão rapidamente quanto veio. No entanto, Félix e Aurora saltaram de suas costas, com as lâminas em punho e a magia em punho. Aurora se mudou para ajudar Sylvester a se levantar, porque todos estão ajoelhados. Sylvester agradece sua ajuda. Ele segurou o ombro dela para ter algum apoio e ficou assim. Ele olhou para o rosto do Senhor Inquisidor com orgulho e confiança. Você não tem o direito de morrer antes de ver Aurora atingir seu auge, antes de se casar ou ter filhos, se desejar. Não antes de ver o novo mundo que farei. Eu já estou farto de outras pessoas falando sobre meu destino. Vou escolher meu próprio caminho. O Lorde Superior Inquisidor parecia congelado em seu lugar. Seus olhos danificados tinham uma expressão de confusão e culpa. Ele olhou ao redor enquanto incontáveis soldados se ajoelhavam diante deles em todos os inesperados, como se estivessem sem vida. Ele aceitou sua morte naquele dia, como a visão havia previsto, mas descobriu que as coisas estavam acontecendo de maneira diferente de suas expectativas. Ele finalmente olhou para Sylvester e falou com uma voz fraca, mas decidida: Sua Santidade. Sylvester, é assim que você deve me chamar quando estiver em particular. Para um homem que de alguma forma me conhece desde os 3 anos de idade, não sou diferente de sua família. Aurora faz o mesmo, você também deveria, e esta é uma ordem. Sylvester tentou,
pronunciando suas palavras com muita dificuldade. Os lábios do Lorde Superior Inquisidor se contraíram um pouco, como se ele estivesse dominado pelas emoções. Sylvester detectou o cheiro, mas não respondeu, pois o grande homem provavelmente não queria mostrá-los. Quando ele falou novamente, um leve fio de fogo escapou de seus lábios. Sylvester. Durante anos acreditei nas palavras daquelas visões. Em algum lugar nesse caminho, eu as transformei em ambições. Cego para perceber que as suas palavras são iguais a essas revelações, que suas ordens também são cálculos do destino. O Lorde Superior Inquisidor grunhiu e se ajoelhou diante de Sylvester. Seu rosto se contorceu como se tivesse dores em vários lugares. Morrer quando você me permitir, se for o seu mandato, a você eu entrego meu destino. Até o final do meu tempo natural, rezo para que você continue me agraciando com suas rimas melodiosas. Com isso, a cabeça do Lorde Superior Inquisidor caiu para frente e seu corpo congelou naquele estado. Sylvester avançou rapidamente, procurando sentir a pulsação no pescoço do homem. A primeira coisa que notou foi a temperatura ardente em sua pele, mas, felizmente, isso significava que ele estava vivo. Aurora, leve o Lorde Inquisidor para a enfermaria e diga aos curandeiros para começarem a trabalhar. Você só tem 1 hora antes que os soldados da cidade acordem. Em algum lugar da cidade, ferido. Sylvester ordenou com firmeza e endireitou-se com algum esforço. Irei me casar? Aurora olhou para Sylvester naquele momento, referindo-se ao que Sylvester havia dito antes. Sylvester riu e se preparou mentalmente para outra batalha. Eu apenas disse isso para provocar o Senhor Inquisidor. Afinal, todo velho quer ver netos em sua vida. Mas se você quiser se estabelecer algum dia, não me importarei. Farei novas leis que permitam aos clérigos terem famílias, com alguns freios e contrapesos e exclusão dos mais altos cargos administrativos. Aurora suspirou e começou a içar o Lorde Inquisidor, colocando-se sob um de seus ombros enormes. Eu sei para onde você vai. Você acha que pode vencer? Sylvester suspirou e olhou para o palácio do Papa ao longe, onde sentiu que o Papa Shell estava. Eu não posso me dar ao luxo de não fazer isso. Então, Aurora se preparou para sair, mas antes disso, ela entregou a Sylvester sua própria espada. É leve e rápido, e tem meu trovão imbuído nele. Apenas mantenha-o com você no caso do outro quebrar. Eu vou te matar se você morrer. Sylvester observou-a recuar em direção à enfermaria. Então ele olhou para seu querido amigo, Felix. Embora o homem tivesse vindo ajudar, ele ainda estava com as costas arqueadas e tosse repetidamente enquanto gemia de dor. E o que você vai fazer, Félix? Eu lutarei ao seu lado, Felix respondeu e ergueu sua espada Darksaber. Eu vou. Félix começou a tossir incontrolavelmente e vomitou sangue nos pobres soldados inconscientes que estavam ajoelhados nas proximidades. Eu ainda posso lutar, Max. Vamos dar uma surra naquele papa. Tenho contas a acertar com ele. Nesse ritmo, a única pontuação que você vai acertar é a diminuição da sua expectativa de vida. Vá para a enfermaria e trate-se. Não dê a Isabela outro motivo para chorar. Sylvester ordenou e colocou uma mão pesada no ombro de Felix, fazendo-o sentir uma dor no estômago. Isso o fez perceber o quão fraco ele estava naquele momento. Você não pode lutar com ele sozinho. Felix protestou, sua preocupação era evidente. Mas Sylvester estava um tanto confiante desta vez. Aceitei o contrato de sangue do cetro santo. Se eu morrer agora, isso se oporia aos interesses do homem. Ele também deu ordens ao Papa durante anos. O Papa Shell não pode me matar sem provocar a ira de seu amigo de infância. Felix encontrou algum consolo nessa informação. Embora ele ainda se sentisse irritado porque Sylvester estava agora preso a um contrato de escravos. Verdadeiramente cansado e preocupado, ele se aproximou para abraçar Sylvester. Não irei a lugar nenhum, esperarei perto do seu campo de batalha. Já perdi um irmão e não posso perder outro. Sylvester abraçou Felix com o braço e deu um tapinha em suas costas. Não morra uma morte patética enquanto espera por mim. Felix riu. Pegue minha espada. É do tesouro da Terra Santa. Sylvester olhou para o longo Darksaber. Eu só tenho um braço. O que eu faria com 3 espadas? Apenas no caso de... Sylvester suspirou e pegou também, apenas para colocá-lo nas costas. Com 3 lâminas magníficas, ele se virou e se afastou rapidamente. Estarei no palácio do Papa.
Felix não conseguia andar muito rápido, então permitiu que Sylvester fosse embora. Mas antes que o bardo sagrado desaparecesse de sua vista, ele gritou uma última vez: Shunki. Eu não sei quem você é. Onde você está? Por favor, proteja-o. Sylvester, um pouco divertido, sorriu silenciosamente enquanto se afastava. Ele sabia que algumas pessoas iriam descobrir depois de ele ter gritado esse nome tantas vezes. Sim, sim, Felix com tesão. Mirage cantou mais alto que pôde enquanto voava pela cabeça de Sylvester. Felix soltou uma gargalhada ao longe. Pela voz de Mirage, ele já sabia que iria amar quem quer que fosse esse ser invisível. Sylvester não estava se sentindo nem um pouco bem. O disfarce que ele mostrou a todos desapareceu quando ele caminhou pelas ruas vazias. Ele não tinha mais solário em seu corpo. Seu sangue estava se esgotando rapidamente, a ponto de ele se sentir incomodado por apenas andar. Falar parecia um desperdício de energia. Suas pálpebras pareciam pesadas como chumbo. Sua visão ficou embaçada e seu corpo estava completamente entorpecido. Ele sentiu náuseas e sua cabeça doeu, enquanto o sangue escorria de todos os buracos de seu corpo. Mas a batalha tinha que terminar naquele dia. Ele usou a espada do rei Gland como se fosse uma bengala e conversou com Mirage ao longo do caminho. Você vai conseguir mais alguns amigos depois que esta batalha terminar. Maxi, Doodle, Big Moon, Felix, Fireman, Skelly e Aura. Vamos todos brincar juntos depois. Coma guloseimas chinesas. Mirage já começou um sonho. Mas eu ficarei bem, Sylvester assegurou Mirage, notando o cabelo levantado de suas sobrancelhas compridas. Dê-me o número do saco 001. Mirage fechou os olhos, lembrando o que era enquanto cantava. HMM. O pequenino. Sim. Mirage rapidamente começou a vomitar. Demorou algum tempo, pois o item foi dado a Mirage anos atrás, quase uma semana depois de eles se conhecerem pela primeira vez. Uau! Estava quase perdido. Mirage ajudou Sylvester pegando o pequeno saco e entregando a ele. Fique a uma distância segura do Papa. Ele poderia sentir você antes, então ele pode fazer isso de novo. Não tente me salvar se você me ver caindo ou ferido. Comprove-se de ficar quieto também. Sylvester deu ordens firmes a Mirage enquanto esfregava a substância desconhecida do saco nas lâminas das espadas. Sentindo seriedade em seu tom, Mirage sentiu com a cabeça e abraçou o pescoço de Sylvester com força. Mas se ele te machuca muito, eu vou comê-lo. Ah! Sylvester riu, sem ter certeza se Mirage conseguiria fazer isso. Se eu morrer, você pode. Finalmente, pararam de falar ao chegarem à entrada do Palácio do Papa. As mentiras pairavam no ar enquanto os corpos feridos dos inquisidores estavam espalhados. Mas, para surpresa de Sylvester, nenhum deles estava morto, apenas gravemente ferido. Ele não veio aqui para destruir. Sylvester já suspeitava disso antes e agora tinha certeza. Ele veio aqui por minha causa. Que a luz sagrada nos ilumine, murmurou Sylvester assim que entrou nos enormes espaços abertos do palácio. Você ainda acredita nisso? Ocorreu, como se fosse uma resposta à sua oração, uma voz familiar respondeu. Uma voz antiga que ele conhecia desde jovem, desde que brincava no colo do mesmo homem. Ele ouviu sua risada e sentiu suas emoções positivas. Surpreendentemente, nada mudou, nenhum cheiro de ódio no ar, nem raiva, apenas admiração, esperança e estímulo. Cansado, Sylvester olhou para frente ali, na grande extensão do corredor do palácio, estava o Papa, com sua magnífica mitra e armadura, sua capa vermelha imaculada. Por que não? Ao contrário de você, Solice nunca me traiu. Tilt Pop capítulo 583. O Papa Shell suspirou e jogou a mitra da cabeça. Venha comigo para a arena que você construiu nesta magnífica cidade nova. Sylvester agitou o homem para dentro, apenas notando os aromas positivos que emanavam dele. Ele olhou para o chão e pensou em Xavier, que estava atualmente no tesouro abaixo. Por que ele está tão calmo e composto? Ele não me contou sobre o que aconteceu com o cetro santo. Talvez ele já tenha informado o resultado. Você é um mago supremo. Uma batalha com você destruirá o palácio. Sylvester disse, querendo levar a batalha para fora enquanto se preocupava com Xavier. Esta batalha não precisa de muita magia. O Papa Shell respondeu e continuou caminhando. Você projetou este palácio? É lindo, o interior, o exterior,
E notei as linhas de metal que você está colocando nas ruas mais largas. É para aquela coisa chamada trem. O quê? Sylvester se envolveu internamente. Como você sabe sobre trens? Sylvester o questionou porque o conceito ainda não era realidade. O Papa Shell riu baixinho e finalmente converteu Sylvester para a arena. Trens, motores a vapor, motores elétricos, balões de ar, navios a vapor, carrinhos a vapor. Não sou estranho a esses termos, Sylvester. Ao longo da minha vida, vi coisas que não consigo explicar, embora o cetro santo tenha tentado a fazer sentido deles. Criações de homens de um mundo diferente, de épocas tão magníficas, sinto inveja. Alguém inventou essas coisas antes. Mas onde eles estão? Sylvester se perguntou e tentou imaginar quais segredos estavam nos cofres mais profundos da Terra Santa. Mas ele não conseguiu questionar mais o homem quando entrou na arena. Era uma vasta área com um campo arenoso. Havia bancos para espectadores nas bordas e o teto tinha o formato de uma enorme cúpula com grandes janelas que deixavam entrar luz. Mas naquele momento havia uma única mesa quadrada no meio da área com duas cadeiras. E surpreendentemente, a mesa estava enfeitada com vários tipos de comida. Venha, reabasteça sua energia perdida antes de lutarmos. Ó papai, Shell mandou-se. Dê um descanso ao seu ombro ferido e sem braços. Não há enganos nos aromas. Sylvester não cheirou nada. Em que magia ele se especializou? Luz. Sylvester sentou-se, encontrando mais tempo para aproveitar o solário. Uma vitória. O que você quer com tudo isso? Eu sei o que São Cetro queria. Meu corpo desfigurado é a prova. Mas você também foi uma marionete. Por que ser uma escrava? O Papa Shell começou a comer, colocando pedaços de carne e vegetais no prato e enchendo o copo com sunsine e nectar, receita do vovô Monge. Estou orgulhoso de você, filho. Sylvester, surpreso, sentiu-se um pouco irritado. O homem o traiu em todos os níveis e causou tantos danos ao mundo que foi reversível. O sentimento não é mútuo. O Papa Shell sorriu estranhamente. Não foi de alegria. Estou vendo você depois de tantos anos, depois daquele incidente. Quanto você cresceu, derrubou um império sozinho. Qual é o seu nível de magia? Grande mago nível 13 e cavaleiro platina nível 8, Sylvester respondeu, já que isso não importava mais. O homem era muito mais forte que ele. Maravilhoso, exclamou o Papa Arceu. Aos 25 anos, para alcançar esse feito. Agora tenho certeza de que um dia você ultrapassará o posto de Mago Supremo. Depois de viver tanto tempo, posso dizer que você é o melhor talento que já vi. Se ao menos um bom professor, eu tinha sido. Sylvester também começou a comer naquele momento, sentindo uma fome devastadora. Você sabia das mentiras que alimentaram a Guerra dos 1000 Anos? Por que você acha que assinei o Tratado de Paz depois de me tornar Papa? Papa Shell respondeu. Mas eu não sabia a verdadeira extensão até recentemente. As sobrancelhas de Sylvester se contraíram. Você sabia sobre a verdade por trás do orbe da pureza? Que é uma ferramenta de subjugação que matou o primeiro Papa. O Papa Shell respondeu imediatamente. Que houve papas e cetros santos questionáveis no passado. Como agora. Depois de terminar a refeição, Sylvester levantou-se da cadeira. Ignorância intencional. Então, você tem tanto medo deles? O Papa Shell também terminou de comer e levantou-se. Com um simples empurrão de mão, ele jogou a mesa com todo o seu conteúdo nos bancos dos espectadores. Eu me arrependo, Sylvester. Eu deveria ter feito melhor, tratado você com mais gentileza e lhe ensinado mais. Mas a arte de atuar requer um equilíbrio entre o bem e o mal diante de eles, pois eles veem tudo e ouvem tudo. Foi um erro mandar Félix para a reeducação, um erro pelo qual me desprezo. Foi um erro permitir que São Wazir continuasse a viver. Falhei nos meus deveres de homem, de papa e de velho avô. Meu rosto, para o vovô Amon, não posso mostrar. Ele me avisou, e agora, sobrecarregado de vergonha, inclino minha cabeça. O cheiro de quebrantamento, desespero e desesperança emanava do Papa. Suas palavras tornaram-se emocionais no final, oscilando ligeiramente. Foi culpa genuína ou um disfarce? Sylvester não sabia. É inútil lamentar agora. Sylvester descartou sua explosão de emoções. Os mortos foram queimados, as lições foram aprendidas, o estrago já foi feito. Não é por isso que você está aqui? Para se vingar de minhas ações?
O Papa Shell questionou e ergueu o braço direito, convocando seu cajado mágico à distância. Sylvester também pegou sua espada, com os olhos entreabertos. Felizmente, o sangramento parou em seus olhos e no resto de suas feridas. Não, estou aqui para acabar com esta longa trama infrutífera, para finalmente encontrar a paz. Só vejo o futuro agora. O que estava no passado foi perdido. O Papa Shell colocou a mitra de volta na cabeça. Que os poderosos vençam. Baque. O Papa Shell bateu suavemente com seu cajado no chão e imediatamente um enorme escudo branco e brilhante em forma de cúpula cercou os dois, cobrindo quase toda a arena. Sylvester, hoje, deixe-me mostrar a você a verdadeira magia da luz, a mesma habilidade que me trouxe ao trono. Baque. Mais uma vez, o Papa Shell bateu com seu cajado e, instantaneamente, tudo dentro do escudo da cúpula foi envolto em luz branca. Era tão infinito quanto o vazio dentro do vazio supremo do cetro santo, e Sylvester não tinha dúvidas de que estava dentro de um novamente. Este é o meu vazio supremo. O Papa Shell explicou e demonstrou sua habilidade. Dentro disso, tudo que não sou eu, ou protegido por mim, será incinerado até o nada antes que alguém possa pescar. O calor é tão poderoso que ninguém tem tempo para pensar. Ah, então é assim que o pequeno sorrateiro se parece. De repente, a cabeça do Papa Shell virou-se e olhou para Sylvester. Uma distinta sombra negra em forma de gato pairava ali. Sylvester entrou em pânico e se preparou para um ataque. Sua luta é comigo. Não se preocupe. Eu não faço mal aos animais, a menos que eles queiram lutar também. Você sabe como eu fiz isso. Excluí a luz de tocar sua forma, mas o incluí dentro do vazio supremo, mas acalme seu amiguinho caso ele esteja incomodado. O comportamento do Papa Shell não mudou em nada. A aura de um homem preparado para uma batalha mortal estava ausente. Sylvester ainda avisou Mirage, Shonky, não desça. Vá mais alto. Shonky. Ah, um nome surpreendentemente adorável. Papa Shell disse enquanto se preparava para a batalha. Já que você está sem solário, vamos manter nossa luta física. Eu, um mago supremo de nível 7, me pergunto sobre a força por trás de seu status como um cavaleiro de platina de nível 8. Sem mais delongas, vamos ver quais braços suportam mais peso. Sylvester deu um pontapé no chão e avançou com a espada em punho. Ele cerrou os dentes para derramar toda a força que tinha nele. Só um pequeno corte. Só um. O Papa, sendo um mago puro, não tinha nenhum movimento de cavaleiro chamativo. Em vez disso, ele aproveitou a magia da luz de maneiras incríveis, criando imagens residuais enquanto se esquivava e confundia Sylvester. Estrondo. Do nada, o Papa Shell apareceu atrás de Sylvester e balançou o bastão mágico, mirando na nuca. Mas Sylvester usou as espadas penduradas nas costas como escudo. Sylvester imediatamente pulou e fez de tudo para avaliar as habilidades, os limites e os padrões do Papa Shell. O uso que o homem fazia de seu cajado como espada era um pouco desajeitado no nível deles, mas Sylvester sabia que a magia compensava isso. Os olhos de Sylvester estavam injetados. O solário que ele ganhou pouco antes esgotou-se muito rapidamente. Uma de nossas histórias termina hoje. Sylvester rugiu ao saltar em direção ao Papa Shell. No ar, ele colocou o cabo da espada do rei Glan na boca, apertando-a entre os dentes. Ao mesmo tempo, ele agarrou o Dark Saber de Felix com a mão restante. A magia da luz tem potencial para ser a habilidade elemental mais forte, se usada com sabedoria. O Papa Shell continuou a falar por razões desconhecidas. Ele desapareceu na brancura brilhante do ambiente, apenas para aparecer em um lugar diferente. Depois que você aprender a manipular os elementos invisíveis da luz ao nosso redor, você poderá aparecer e desaparecer à vontade. Sylvester aprendeu essa técnica recentemente em Beastaria. Então ele decidiu surpreender o homem com isso. Com grunhidos baixos e uma espada na mandíbula, ele correu em direção ao Papa. O homem desapareceu algumas vezes, então Sylvester te empurrou com mais força, aumentando sua velocidade. Só um pequeno arranhão. Sylvester repetiu baixinho. Eventualmente, depois de repetir o mesmo movimento de tentar alcançar o Papa, tornando-se previsível para o homem, Sylvester partiu para o golpe. Ele correu em direção ao Papa Shell, mas pouco antes de o homem desaparecer, como sempre, foi Sylvester quem desapareceu. Swish. O som da espada cortando o ar ressoou. Mas,
Para a consternação de Sylvester, o Papa Shell já havia se movido, flutuando no ar como se fosse a própria luz. Depois de aprender a controlar a luz, o próximo passo é ser a luz, navegar no espaço como se você fosse a luz. Mais uma vez, ele apareceu atrás de Sylvester, com o objetivo de acertá-lo com o cajado. Muco furioso saiu da boca de Sylvester com seus grunhidos duros. Num momento de desespero total, Sylvester esqueceu qualquer preocupação com sua segurança pessoal e assumiu o risco necessário para derrotar um monstro. Apenas um toque da lâmina. HMPH. Com um grunhido longo e abafado, ele se esfaqueou no estômago. A longa lâmina do Darksaber o empalou e passou para alcançar o Papa que estava logo atrás dele. A mudança foi um sucesso, pois Sylvester sentiu alguma resistência por trás. Ele deu toda a energia que tinha em seu corpo para garantir que ela também passasse pela armadura do Papa. Tal desespero. A voz do Papa Shell veio, ligeiramente chocada. Eu realmente respeito sua determinação, Hugo. Sylvester saltou para a frente, esperando um ataque do Papa Shell atrás dele. A espada que ele havia enfiado no estômago permaneceu lá, enquanto ele tirava a outra da mandíbula e segurava com força. Ele respondeu com os dentes cerrados, um rosnado em sua voz. Você me criou. Somente se você tivesse aceitado a oferta do rei Atrox para me adotar. O Papa Shell ficou em seu lugar. Uma pequena marca de corte era evidente no peito de sua armadura, sua profundidade desconhecida. Tenho muitos arrependimentos ao longo da minha existência. Para mantê-lo na Terra Santa, tenho orgulho da minha persistência. Sylvester, você pode me ver com escárnio. Mas levá-lo para a igreja foi a maior decisão da minha vida. Estou su. De repente o Papa parou e o silêncio tomou conta. Uma camada carmesim de sangue jorrou de sua boca, nariz, olhos e ouvidos simultaneamente. Profusamente, como se todos os vasos sanguíneos dentro dela explodissem. Ah! Sylvester encontrou uma chance e correu para a frente, com a espada preparada na mão. Deixe-me ter minha paz. Ele não encontrou resistência e cravou a espada profundamente no peito do Papa até que o punho atingiu a armadura. A lâmina parecia infligir mais do que meros ferimentos na carne, já que o rosto do Papa Shell estava cheio de veias continuamente inchadas, que eventualmente explodiram, causando uma bagunça sangrenta e sangrenta. S. Sylvester. Papa Shell, em uma reviravolta repentina e chocante, sussurrou seu nome em desespero, perdendo o equilíbrio. Sylvester jogou fora a espada e correu para o velho. Ele pegou o Papa Shell pouco antes de cair e permitiu que ele descansasse a cabeça no colo. Todo o corpo do Papa estava explodindo, todas as suas veias inchando e explodindo. À beira de ficar cego, ele ergueu fracamente a mão para tocar o rosto de Sylvester. S. Sylvester. Ele sussurrou entre lágrimas e fracamente, forçando a garganta. Sinto falta dos tempos. Quando as coisas eram mais simples. Você era menor, um mero rastejante. Filho. Você não vai dar outro doce para o seu avô? Centenas de memórias inundaram a mente de Sylvester naquele instante. Todas as suas dúvidas e teorias se materializaram em realidade. Muitos mistérios de todos os porquês que o mantiveram perplexo durante anos e semanas foram resolvidos por si próprios. O homem diante dele era a resposta. Sylvester, sabendo de um resultado tão próximo e imutável, também se recuperou. Seus olhos, avermelhados e cansados, ainda tinham algumas lágrimas para chorar. Você sabia que eu estava envenenando você há anos, e ainda assim. Obrigado por me proteger de longe. Você enviou um chefe anti-luz para mim em Mazan. Você enviou o Cavaleiro das Sombras em Seling. Você estava lá em Bestaria para jogar a corda. O obrigado, santidade. Os olhos do Papa Shell finalmente se romperam, mergulhando seu mundo na escuridão. Sua boca atou-se a sangue continuamente, enquanto sua barba e cabelo ficavam escarlates. Os aromas falavam apenas de tristeza. No entanto, sem gemer de dor, ele falou, ou tentou. Perdoe-me pela dor. Eu deveria ter feito. M. Por que tempestade? Por que não sentar e deixar-a passar? Por que sair agora é? Você deveria ter ficado comigo para assistir o amanhecer de um novo mundo. Sylvester chorou, mas falou com uma raiva frustrada. Com palavras fracas, a voz do Papa finalmente vacilou. E eles não deveriam me permitir. Mas F para o reino aceitar. Seu novo governante,
Você tinha que ser aquele. Para cá, mate-me. Leve-os a um futuro divino. Suas palavras foram interrompidas abruptamente e nada mais saiu de seus lábios. Mas a vida ainda estava nele. Sylvester poderia sentir isso. Ele simplesmente não conseguia falar. Dolorido, Sylvester segurou a cabeça do Papa Shell nos braços e o abraçou, tentando fazê-lo se sentir respeitado. Querido. Não. O futuro não esquecerá o seu sacrifício. Enquanto eu estiver vivo. A infinita luz branca do vazio supremo começou a vacilar, ficando cada vez mais fraca a cada momento que passava. À medida que a vida do corpo de Ashel Tarkried se distanciava, o vazio começou a perder energia e a ficar bizarro. Tio e vovô doce. Tio apóstrofo tio ah. Que garoto tão bom. Tio alertado pelas vozes. Sylvester olhou para cima e notou a cúpula branca do vazio supremo projetando memórias do Papa. Neles, ele era um garotinho, brincando no colo do velho. Rindo, enquanto o velho sorria alto, sua barba tremulava descontroladamente. Uau! Com isso, o vazio supremo desapareceu no nada, trazendo-o de volta à arena. Em seu colo, ele olhou para o rosto do Papa Shell, agora sem vida. Destruído além do reconhecimento, mas ainda assim, ele pôde notar o grande sorriso final. A projeção era apenas um pequeno pedaço do tesouro mental do Papa Shell Tarkried. Era a lembrança mais feliz e mais querida de sua vida. Tio Itipop capítulo 584 Sylvester sentado, olhando para o rosto desfigurado do Papa Shell. Ele ponderou se conseguiria reunir ódio pelo homem, mas quando se colocou no lugar do Papa Shell, descobriu que não conseguiria. Se algum Deus Supremo estivesse controlando e obrigando-o a fazer coisas, Sylvester se perguntava se ele poderia ter feito tanto quanto o Papa Shell. Ambos almejamos a liberdade, nossos caminhos nos atingiram inimigos. Sylvester pensou e, cansado, cobriu o rosto de Pope com sua capa. Que você encontre conforto em qualquer reino que esteja além dos vivos. Máximo. Félix entrou, correndo e mancando de um lado. Eu vi aquela luz piscando de novo. Sylvester olhou para o lado. Seu corpo doía como nunca antes enquanto ele se forçava a ficar acordado por pura força de vontade. Félix. O Papa está morto. Mas mantenha seu corpo seguro. Ele merece um funeral digno, com o respeito que lhe é devido. Ele não veio à cidade para matar ninguém. Ele veio aqui para morrer. Félix olhou para o corpo sem vida coberto pela capa dourada de Sylvester. Ele tinha ódio do homem por toda a tortura que desejou por causa dele. Mas, ao mesmo tempo, depois de saber que o Papa também era um mero peão, não sabia o que sentir. Ele ainda odiava, é claro, mas de alguma forma também o respeitava. Onde você está indo? Você está todo ensanguentado. Eca. Sylvester grunhiu enquanto se levantava com a ajuda da espada do rei Gland. O da saber que ele mergulhou em seu estômago ainda estava lá. A lâmina estava saindo de suas costas. Porém, ele não o retirou, temendo perda de sangue. Não posso cair. Ainda. Vou descer para encontrar a mamãe. Usando uma espada como bengala improvisada, ele marchou. Shonki, come o cajado e a mitra do Papa e siga-me. Mirage voou rapidamente, pegou o cajado e a mitra e as batidas Sylvester. Maxi, Popo não é ruim? Ele era e não era, respondeu Sylvester. As pessoas não veem uma única cor, Shonki. Todo mundo comete erros. Todo mundo tem seus próprios demônios para lutar. Sylvester arrastou-se em direção aos andares inferiores. Ele não sabia quanto tempo havia passado, mas não encontrou nenhum soldado por perto, dando-lhe esperança de não precisar de mais lutar, já que não tinha mais energia. Este é o fim da guerra pelo trono. Ele se disse se poderia assumir o trono do Papa. Se pudesse, resolveria pelo menos algumas de suas preocupações. O que há por trás daquela porta que eu concordo em entrar? 1 milhão de coisas giravam em sua mente cansada. Seus olhos estavam quase completamente fechados, mas seu corpo se movia sozinho, descendo as escadas em direção ao porão onde ficava o tesouro. Seus pés latejavam, mas ele não sentia nenhuma sensação neles. Seu estômago se contraiu dolorosamente. O solário extremo e a perda de sangue o atormentavam. Mas de alguma forma, ele chegou ao 10º nível subterrâneo. Para seu coração em pânico, ele encontrou o portão selado magicamente aberto, que levava a um longo e colossal corredor que terminava nas portas do tesouro. Não, não, não. Seus olhos fechados se abriram e ele correu em pânico.
Mas no momento em que chegou às portas e olhou para dentro, encontrou um corredor cheio de cadáveres ensanguentados de inquisidores e soldados do exército sagrado que serviam ao Papa. Havia inúmeros deles, formando pequenas colinas por toda parte. Nem um centímetro do piso de mármore era visível enquanto os cadáveres cobriam cada pedaço dele. Sylvester, sem se importar com a carnificina, passou apressadamente por cima deles. Sua mente entrou em pânico e seu corpo exausto. Todos os tipos de piores cenários se formaram em sua mente. Perder Xavier significaria um fracasso colossal de tudo, pois isso era ainda pior que o contrato de sangue. Mamãe. Sylvester chamou por ela. Ele percorreu a distância com pressa, mas quando chegou perto do fim, percebeu que as enormes portas douradas que levavam ao tesouro ainda estavam totalmente fechadas. No entanto, na frente das portas havia uma grande pilha de cadáveres. No topo desta pilha estava ajoelhado um homem, sentado com a ajuda de uma espada, empalado nas costas de um dos mortos. Senhor Doloren. Sylvester gritou com toda a força e jogou a espada fora. Ele correu normalmente, pisando e rastejando sobre os corpos, e alcançou Sir Doloren. Velho. Não se atreva a morrer comigo também. Fracamente, a cabeça de Sir Doloren se moveu e olhou para cima. Sylvester. Eu cheguei. Na hora. Desta vez, Sylvester verificou rapidamente seus sinais vitais. Ele estava coberto de sangue, havia feridas por todo o corpo, uma espada estava cravada em sua coxa, uma adaga estava cravada em seu ombro e sua espada longa parecia rachada também. A armadura em seu corpo estava lascada em alguns lugares e havia vários ferimentos profundos em sua cabeça, alguns chegando até o crânio. Papa Shell está derrotado, velho. Isso acabou. Sylvester o abraçou com força e sentiu seus sinais vitais desaparecerem gradualmente. Mas você não pode me deixar agora. Não quando estou prestes a me tornar Papa. Com quantos ele lutou e venceu? Sylvester se perguntou. Os corpos espalhados por todo o corredor e a colina abaixo dele eram numerados em milhares. Sir Doloren foi o único homem sobrevivente. Aurora. Sylvester gritou o mais alto que pôde, amplificado pela magia do ar. Eu não falhei desta vez. Sir Doloren parecia atordoado, com os olhos quase fechados. Sua cabeça caiu no ombro de Sylvester e sua boca repetiu as mesmas palavras. Eu mantive minha palavra protegida. Obrigado. Apenas descanse agora. Sylvester tentou desesperadamente curá-lo, mas ele também não tinha muito solário. Ele sabia que Sir Doloren estava falando sobre ser incapaz de salvar a esposa e o filho. Ele sabia que Sir Doloren não queria falhar novamente. Você já fez o suficiente, meu filho. Sir Doloren murmurou, seu corpo ficando flácido. Aurora. Sylvester gritou novamente. Só então, como se um trovão tivesse explodido ali, Aurora apareceu a toda velocidade, com a respiração entrecortada e curta. Ela pousou ao lado de Sylvester e viu seu corpo empalado com o Darksaber, e engasgou. Você vai morrer, Sylvester. Com leve Sir Doloren. Eu consigo. Sylvester ordenou a ela. Se ele morrer, recusarei o trono. Se você me quer como Papa, mantenha-o vivo. Aurora olhou para Sir Doloren e nervosamente o pegou nas costas. Não diga coisas idiotas como essa. Você já ganhou. Nada vai acontecer com esse velho. Ele já enfrentou coisas piores na vida. Aurora não perdeu tempo e partiu tão rapidamente quanto chegou, como um raio. Seus passos até incendiaram os cadáveres, mas as chamas logo diminuíram. Frustrado, Sylvester rastejou em direção às portas do tesouro e jogou a palma da mão sobre ela. A magia reagiu a ele, e as runas anciãs que ele colocou se abriram por conta própria, destrancando o mecanismo oculto que fechava as portas. Ninguém abaixo do posto de grande mago poderia invadir e entrar no tesouro sem enfrentar a ira das runas anciãs. Seixonqui. Sylvester gaguejou. Estou me perdendo. Ajude-me a me mover. Sylvester teve que verificar tudo com seus próprios olhos. Até ver Xavier, ele não conseguia acreditar plenamente que matar o Papa Shell e concordar com o contrato de sangue eram as escolhas certas. Aguente firme. Mirage rapidamente se aproximou do colarinho da armadura de Sylvester e agarrou-o antes de bater as asas vigorosamente para arrastar Sylvester para frente. A armadura era muito pesada para as asinhas de Mirage, mas ele não vacilou e seguiu em frente. Sylvester também usou os pés para se impulsionar assim que as portas começaram a se abrir e uma abertura apareceu à sua vista. Mamãe.
Sylvester pronunciou em voz baixa. Grande mãe. Ele é pesado. Mirage gritou mais alto e arrastou Sylvester para dentro. Ajudem-no. Bach. Ah. Desculpe. Mirage escorregou por engano e Sylvester caiu de cara no chão, quebrando o nariz. Seu corpo ficou muito fraco. Enquanto estava deitado no chão do tesouro, Sylvester olhou em volta e encontrou Xavier. Nós vencemos. Mãe. Saia. Asha. Silvo. Asha emergiu abruptamente de uma enorme pilha de moedas de ouro, com a cabeça esticada com cuidado e verificando os arredores. Mas assim que viu Sylvester, ela abriu bem a mandíbula e permitiu que Xavier saísse. Silvestre. Xavier chorou e correu em sua direção, nadando por entre a pilha de moedas de ouro. Entrou em pânico e correu. Você é. Sem dizer uma palavra, ela imediatamente verificou o corpo dele. Seus olhos lacrimejaram quando ela percebeu a perda de sangue e o solário. Uma espada também estava presa em seu estômago. Você está quase morto. Sylvester sorriu. Sua boca escorria um pouco de sangue, fazendo seus dentes parecerem vermelhos. Esse Sr. Doloren. Xavier começou a usar magia de cura nele imediatamente, lágrimas caindo incontrolavelmente de seus olhos. Tentei fazê-lo parar, mas ele recusou e lutou. Eu disse que me renderia, mas ele ainda recusou. Disse que seus votos nunca serão quebrados. Que ele nunca mais deixará sua família morrer. Sinto muito, Max. Eu não pude fazer nada. Vendo o silêncio de Sylvester, Mirage explicou. Dol está bem. Aurauro levou. Mas por favor salve Maxi, Big Moon. Xavier respirou fundo e levantou-se para tirar a espada do estômago de Sylvester. Não agindo como mãe, mas como curadora, ela trabalhou profissionalmente. Morda os dentes. Ah! Xavier usou um pouco de força e puxou a espada para trás na mesma trajetória em que ela entrou, de modo que nenhum outro órgão ou tecido foi rompido. Ela puxou com um movimento rápido e único e correu para selar as feridas com magia de cura. Mamãe vai te salvar, Max. Não se preocupe. Durante toda sua vida, Sylvester dissera essas palavras a Xavier. Mas daquela vez, quando os ouviu, sentiu-se confortado e isso aqueceu seu coração. Sua vontade de viver, que estava perdendo a luz, mais uma vez começou a reacender. Xavier terminou de selar suas feridas, sendo uma mãe brilhante de alto escalão com anos de experiência especializada como curandeira. Você perdeu tanto solário. Eu tenho muitos cristais. Mirage rapidamente cantou e vomitou os sacos cheios de poções e cristais. Xavier não conseguia ver Mirage, nem estava acostumada a ouvi-lo, mas ouvir sua voz preocupada era reconfortante, sabendo que sempre havia alguém ao lado de Sylvester que o estimava e cuidava dele. Isso é mais que suficiente. Xavier usou os cristais do Solarium para se salvar da exaustão, já que Sylvester era um grande mago. Para curá-lo, ela precisava de muita energia. A reposição de sangue também foi um desafio, mas ela deu o seu melhor. Bach. No entanto, no momento em que Xavier tentava curar o rosto de Sylvester, a cabeça dele caiu no ombro dele e seu corpo perdeu toda a força. Finalmente, suas mãos se levantaram e abraçaram com força, e seus olhos ficaram úmidos. Claro, doeu demais, a dor era insuportável, mas ao vê-la segura, ele finalmente pôde se sentir à vontade. Depois de se esforçar por tanto tempo, submetendo seu corpo a todos os tipos de testes mortais, ele permitiu que sua mente descansasse um pouco. O coração de Xavier doeu ao vê-lo tão magoado e retribuiu o abraço. Ela o curou lentamente enquanto acariciava seus cabelos, algo que ele sempre achou calmante quando estava tenso. Durma agora, você fez bem, meu filho. Você venceu e fez o que ninguém poderia alcançar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.